Olá, graça e paz. Deus abençoe sua casa, sua vida. Que bom poder falar com você nesse momento. Que a graça do Senhor te alcance, que o Senhor esteja presente sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sua família nesse tempo de pandemia, que o Senhor te console, que o Senhor te sustente, que o Senhor te renove, seja dependente do Senhor. No programa de hoje nós queremos falar sobre direcionados pelo Espírito Santo. Como é bom e importante sermos direcionados pelo Espírito Santo. A palavra que nós vamos citar está lá em Atos, no capítulo 16. Diz assim: Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Bom, Paulo estava no sentido da região da Galácia, e indo à Galácia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na região da Ásia. A palavra do Senhor conta que ele foi impedido de anunciar o Evangelho na região da Ásia. E o texto vai dizer, então, que à noite, Paulo teve uma visão que uma voz lhe dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Entendendo, então, Paulo que era para que eles pudessem ir para a Macedônia pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E assim, Paulo e Silas foram para a região da Macedônia pregar o Evangelho. Lá eles tiveram várias experiências e nessa etapa de mensagens nós vamos falar um pouco sobre essas experiências que Paulo e Silas tiveram na Macedônia, na região, sendo usados pelo Espírito Santo com muita ousadia e intrepidez. E o que eu quero trabalhar hoje é sobre ser direcionado pelo Espírito Santo. Como é importante. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Nos dias de hoje, nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Você pode me perguntar: como ouvir, pastor? Muitas pessoas não conseguem discernir, não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo tão agitado, tão corrido, às vezes a gente não para um tempinho para estar a sós com Deus, a sós com a presença do Espírito Santo. E muitas vezes nós vamos fazendo e às vezes nos perdemos até mesmo envolvidos na própria obra do Senhor. Nos perdemos e não ouvimos a voz do Espírito Santo. Ser ouvinte da voz do Espírito Santo é fundamental para ter uma vida cristã de vitória nesses dias. É impossível você ser bem-sucedido na sua vida cristã se você não parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que vai direcionar. Temos chamado a igreja nesses últimos dias a parar para ouvir a voz do Espírito Santo, para ser direcionado pela voz ou pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Primeiro passo, então, ouvir. Ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Segundo ponto importantíssimo, ao ouvir o Espírito Santo, nós temos que ter disposição para obedecer. Note vocês que Paulo estava com toda boa intenção de ir anunciar o Evangelho na região da Ásia, Frígio-Galácia, mas o Espírito o impediu e o chamou através da visão para que ele fosse pregar na Macedônia. E ele prontamente obedeceu. Obediência, disposição para obedecer à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas não estão ouvindo, não querem obedecer à voz do Espírito Santo. O que isso tem gerado? Desgastes emocionais, crentes frustrados, vida cristã fracassada, porque não querem obedecer à voz do Espírito Santo. Por que não querem? Muitas vezes porque nem ouvem a voz do Espírito Santo. Então, ouvir a voz é muito importante, obedecer é importantíssimo. E
tomar decisões direcionadas por Deus através do Espírito Santo. Quais decisões você tem tomado? Como você tem tomado decisões? Muitas pessoas têm tomado decisões dele próprio, humanas, e muitas vezes têm errado. Tomar decisões direcionadas pelo Espírito Santo é importantíssimo, porque às vezes nós com boa intenção, até querendo fazer o bem, mas estamos fazendo fora do propósito de Deus. E é o que Paulo estava tentando fazer. Ele queria pregar o evangelho na Ásia. O Espírito não deixou, impediu de fazer isso. Era uma boa intenção, mas não era o momento. Às vezes nós queremos fazer coisas boas, mas não é o momento. Preste bastante atenção nisso. Coisas boas fora do momento de Deus, do tempo de Deus, tornam-se coisas não aprovadas por Deus, coisas ruins. Então, busque a direção, a aprovação de Deus para as suas coisas. E por fim, quero falar de uma coisa importantíssima sobre recuar. Recuar nas decisões quando você perceber que não está indo na direção de Deus. Isso é nobre, é importantíssimo. Quando você perceber que as coisas estão caminhando de uma forma que você está andando longe daquilo que é vontade de Deus, recue, volte, reveja seus planos, recomece de novo, volte atrás. Não tenha vergonha de recomeçar. Recomece quantas vezes for necessário. Importante que você esteja no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para o cristão é no centro da vontade de Deus, sempre direcionado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer, para encerrarmos, que a desobediência leva ao sofrimento. Sim, meu irmão, desobediência à voz do Espírito Santo leva ao sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo porque são desobedientes. Não ouvem a voz do Espírito Santo, não estão dispostas a obedecer à voz do Espírito Santo, não querem recuar quando o Senhor lhes revela que eles estão no caminho errado, e essa desobediência tem causado tragédias na sua vida espiritual, familiar, financeira e eclesiástica. Muitas vezes não dão certo em igreja nenhuma, porque não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Então, seja direcionado pelo Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo: pastor, mas eu não estou ouvindo nada, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Esteja em comunhão com o Senhor, consagre a sua vida até que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Como que ele fala com a gente, pastor? Ele fala conosco audível. Dá para você perceber. É algo audível, é algo tão natural que ele fala e que você sabe, se você sente que é o Espírito Santo te falando. É uma experiência única que você precisa ter. Então, direcionados pelo Espírito Santo. O cristão, mais do que nunca, a igreja do Senhor, mais do que nunca, precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que a sua vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.